Fala galera, beleza? Turma, começando mais um vídeo aí, obrigado por estar acompanhando. Esse vídeo é uma continuação daquele primeiro, que só coisas que ex-gordinhos vão se identificar. E antes de mais nada, eu queria dizer que meu cupom tá ativo na Growth, quero agradecer a Growth por mais um mês de parceria. Então já sabe, melhores whey do Brasil, com preço mais acessível, creatina, enfim, todo suplemento você não encontra em lugar mais barato, senão no site da Growth. Ah, Reginaldo, qual é o cupom? É meu nome, Reginaldo. Então, bora lá, sem enrolação, assiste a vinheta, tamo junto. Seguinte, pessoal, coisas que só ex-gordinho vai entender. Esse é um tema bem delicado, esse é um tema bem extenso, mas que eu preciso comentar com vocês aqui. Seguinte, eu me sinto mais validado hoje do que no passado. Eu sinto uma validação externa das pessoas mais presente hoje do que no passado. Como assim? Simples assim. Hoje eu me sinto muito mais aceito por ser magro do que na época de obesidade. E eu te falo isso com toda a experiência do mundo, porque eu passei pelos dois lados, sabe? O que é eu passar pelos dois lados? Para quem não sabe, eu já fui magro, né? Já fui padrão, como as pessoas falam. Em 2014 a 2018, mais ou menos, eu tinha esse shape aqui. E de 2017, 18 até 2019, eu ganhei muito peso mesmo. Saí de 77 para 189 quilos, quase 200 quilos. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, para estar comentando das coisas que me levaram a ganhar muito peso ao longo desses anos aí. Então, eu passei por essa questão, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Quais são as percepções que eu tive, as experiências? Bora lá, adolescente na época, lá com 16, 17 anos, eu recebia muito convite para sair de amigos aos finais de semana, amigos para jogar bola durante a semana. E com o passar do tempo que eu fui ganhando muito peso, eu senti que esses convites diminuíram. Eu senti realmente que esses convites de possíveis amigos diminuíram. Outra coisa, você tá no ambiente, entrar numa loja de roupa. Eu sentia muito que os olhares antes eram com mais atenção quando eu tava padrão. E quando eu tava acima do peso, as pessoas iam lá e tal, faziam a capa. E muitas das vezes isso tu te sente culpado por essa situação. E tu percebe, mas às vezes tu não quer externar, pensando, dialogando, tentando lidar com a melhor forma possível. Então tu guarda pra ti essa situação. E eu guardei isso durante vários anos. Tanto que essa é a primeira vez que eu tô sentando pra falar sobre o assunto. Eu já tinha feito nas outras redes sociais, mas através de umas 2 ou 3 frases assim, sabe? Mais contextos rasos, mas de forma profunda, de forma um pouco mais afínqua, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, entende? Então, é uma percepção muito grande essa questão de amigos ou então qualquer outro meio social que está inserido. E eu senti isso muito mesmo durante meu processo de emagrecimento. Hoje eu me sinto muito mais validado, tanto que a gente percebe que muitas das vezes existem pessoas na internet que propagam, gordo não passa credibilidade, isso, muito influenciador fala esse tipo de besteira. Isso é um absurdo mesmo, porque assim, a gente enxerga o quê? O cara que é magro, o cara que é padrão, como case de sucesso. E enxerga a pessoa gorda como uma pessoa fracassada. Então, muitas das vezes as pessoas achavam que a minha vida estava uma ruína. Não, eu estava estudando, estava trabalhando, estava produzindo, só que eu estava obeso. Eu tinha um problema, eu tinha uma doença que eu precisava tratar. Não significa que as outras áreas da minha vida estavam completamente ruins, entende? Mas é basicamente isso, indo por esse lado aí. E sobre outras questões também, entrando bem a fundo nesse ponto. Então, assim, em relação a essa questão de amizade, vou tentar ser bem resumista com vocês aqui. Eu sentia o quê? Na época que eu tava padrão, né, no shape padrão, todo final de semana eu recebia convite de pessoas para sair, tipo assim, amigos, né, para sair, para dar uma volta, durante a semana jogar um futebol, enfim. E com o passar do tempo que eu fui ganhando peso, eu senti que esses convites diminuíram, tanto durante a semana quanto aos finais de semana, e eu ficava me questionando assim, caramba, será que essas pessoas só se aproximaram de mim ou então só estavam querendo que eu estivesse próximo delas por conta da minha aparência? E isso bate um pouco na tua cabeça porque deixa muito reflexivo. Então eu provei pra mim mesmo, por A mais B, que sim, é uma verdade isso. Tanto que quando eu emagreci, os convites voltaram a aparecer, né? Pessoas se aproximaram, e isso é uma estrutura social, sabe? Às vezes a pessoa faz isso não porque ela quer, sabe? Não porque ela, vou lá fazer isso, mas é porque está instalado na própria cabeça da pessoa esse tipo de coisa, que somente o magro, somente a pessoa padrão é uma pessoa que, como posso dizer, é uma pessoa que pode estar junto comigo, sabe? Que o gordinho é um cara fracassado, é um cara que eu não quero ter perto, que é só o cara que eu quero que fique lá para fazer graça.
entendeu? Eu escutei várias vezes, de pessoas que falavam pra mim assim, Reginaldo, era mais engraçado antes. Isso é um assunto, é um outro assunto, mas só pra vocês terem uma ideia. Eu sempre fui um cara, tipo assim, de alto astral, de conversar, de fazer piada e tal. Só que hoje eu tô um pouco mais reservado. Não significa que eu não sou mais aquela pessoa, mas hoje eu tô um pouco mais reservado. Mas antes sim, eu era um pouco mais animado. Só que essa questão de eu ser um pouco mais animado, de eu fazer piada com as coisas, era uma forma de eu procurar me entrosar no meio que eu tava inserido. Por isso que eu era o gordinho que fazia piada com tudo. Porque era o jeito que eu me sentia que as pessoas me validavam, sabe? Não é bacana tu estar num ambiente, tu solta uma piada, todo mundo acha graça, tu te sente bem, tu te sente aceito pelo meio, entendeu? Então, mas esse é um assunto completamente extenso, que dá pra gente pontuar várias coisas, entende? Mas eu escutei de muitas pessoas, Reginaldo, eu preferia tu gordinho, porque tu era mais engraçado. Então, olha como a pessoa interpreta a situação, sabe? E às vezes, mais uma vez, as pessoas não fazem isso porque elas querem. Porque é do meio, né? É do meio. O ambiente faz com que as pessoas pensem dessa forma. Agora, uma coisa, essa questão toda, ela me deu um crivo muito grande. Sabe por quê? Porque assim, os meus amigos hoje, que eu digo que são os meus melhores amigos, eles são meus melhores amigos porque eles passaram por todas as fases da minha vida. Sabe? Não é um cara que eu conheço há um mês atrás, que eu vou dizer que é meu melhor amigo. Não, pô, são pessoas que estiveram comigo na fase que eu tava padrão, na fase que eu comecei a ganhar peso. São pessoas que não mudaram comigo quando eu fiquei super obeso, que me aconselharam, me incentivaram a mudar, que passaram pelo processo de emagrecimento junto comigo e hoje eu colho os frutos de ter a minha amizade. E eu colho o fruto de ter a amizade deles, sabe? Independentemente da fase que eu me encontro. Então te dá um crivo muito grande, tu fica muito mais crítico em relação a esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa muito mais observadora hoje em dia, né? E tem outra coisa também que é interessante, que muitos amigos meus que passaram pelo processo de emagrecimento, ou então pessoas que através das redes sociais comentam comigo, que perderam 20, 30, 40, 60, 70 quilos, falam pra mim que depois que emagreceram, tem uma resistência muito grande em se aproximar das pessoas, porque eles acham que as pessoas só estão próximas dele hoje por conta que é aquela pessoa atual. Ou seja, se fosse no passado, essa pessoa não seria minha amiga. Sabe, a nossa mente, ela sabota muito a gente. Então, esse pensamento do que a pessoa só está se aproximando de mim por conta da aparência hoje em dia, pode ser um pensamento validado, mas pode ser um pensamento que vai te sabotar, entende? Então, assim, tem muito cuidado com isso, tenta ter uma percepção bem interessante sobre isso. Tu consegues perceber quando a pessoa tá contigo por interesse, quando não tá, faz uma avaliação, pergunta pros teus amigos o que eles acham disso tudo, sabe? E os conselhos que eu dou em relação a tudo isso. O jeito que as pessoas te tratam é uma questão delas, sabe? É uma questão delas. Mas, acima de tudo, a gente tem que aprender a se tratar melhor, a ter melhor qualidade com os nossos pensamentos, porque a gente pensa muita besteira mesmo. Então, a gente precisa colocar os pingos nos is e se enxergar com respeito. Sabe, mesmo no processo de emagrecimento, eu lá com 170 quilos, já na fase de emagrecimento, pensar, nossa, eu tô aqui, eu tô lutando e eu tô fazendo por mim, eu tô fazendo acontecer. Eu não posso permitir que outras pessoas me menosprezem, eu não posso permitir que outras pessoas façam chacota da minha cara, que desacreditem de mim. Elas podem até fazer, mas o jeito que eu vou lidar com isso é um jeito completamente diferente, entende? Eu não vou dizer pra vocês aqui, sempre lidei de uma forma tranquila com isso. Não, pô, é hoje. Depois de ter passado inúmeras experiências negativas com isso. Mas o grande segredo a gente precisa aprender a lidar com essas situações de uma forma que a gente não se destrua. Ou seja, se alguém falou mal da gente em relação a algum tipo de situação, em relação ao nosso corpo, ao nosso processo de emagrecimento, é uma questão lá, não é aqui dentro. Aqui dentro eu tenho que continuar fazendo por mim, eu tenho que continuar treinando, querendo mudar e tudo mais. E detalhe, te aproxima de pessoas que te incentivem, que tenham o mesmo propósito que tu. Isso ajudou bastante. Eu, na época do processo de emagrecimento, eu seguia páginas que falavam de emagrecimento, eu seguia as pessoas que falavam de forma positiva sobre emagrecimento, eu me aproximava de pessoas que estavam treinando, estavam fazendo dieta, que queriam conversar sobre... Sabe aquela questão que você é a média das 5 pessoas que você anda? Exatamente isso. Você é o que você consome, você é o que você come, você é o que você absorve para si, entende? Então, pessoal, encerrando o vídeo, o vídeo já ficou bem longo. Essa é a coisa que eu mais percebi no meu processo de emagrecimento, essa questão da validação. Vou continuar produzindo outros vídeos relacionados a esse tipo de assunto, um pouco mais complexo, dando a minha experiência e dicas também de como eu consegui lidar com tudo isso. Eu espero ter ajudado. E assim, se tu passou por uma situação parecida ou tu vem passando por uma situação parecida, deixa aqui nos comentários.
Pessoal, mais uma vez, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, ajuda demais a saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. No mais, um ótimo final de semana. Estou fazendo esse vídeo hoje, no sábado, eu acabei de gravar, vou editar e vou soltar. E é isso, pessoal. Tamo junto mais uma vez. Bora mudar, bora querer. É nóis.